Olá, queridos! Vamos agora começar a nossa segunda aula, tá bom? Bem, vamos agora estudar os nossos conteúdos de ciências, tá certo? Que estamos falando, sobre saúde e alimentação. E o nosso estudo de hoje será lá na página 327, que vamos falar sobre alimentação e saúde, tá bom? Como já estudamos lá sobre o corpo humano, falava lá que o nosso corpo, ao ingerir os alimentos, eles acabam retirando desses alimentos, são substâncias, que fazem bem para o nosso corpo, que mantém o nosso corpo bem e saudável. E vamos agora conhecer, um pouquinho sobre esses alimentos e a importância de ingerir, a quantidade correta de cada alimento para que o nosso corpo ele consiga, pegar essas substâncias e manter o nosso corpo sempre saudável. Bom, bem, logo aí no início, da página 327, fala sobre essa alimentação. Então é importante fazer essa leitura da página 327 e 328 para o nosso estudo de hoje, e que vocês tirem as dúvidas que forem surgindo ao longo da leitura, porque vocês fazem a leitura e eu explico um resumo sobre o nosso conteúdo, tá certo? Bem, o corpo humano ele precisa, consome essas substâncias para ter energia, para estar sempre saudável. Primeiro ingerimos esse alimento, tem todo aquele processo de digestão do alimento, daí todas essas substâncias passam para o nosso corpo e são transmitidas pelas células, que elas fazem, esse transporte pelas nossas veias para que o nosso corpo esteja totalmente abastecido com essas substâncias. E essas substâncias vêm de alimentos como os vegetais, que são verduras, legumes, cereais e as frutas. Os animais, que é a carne, o ovo, o leite e os seus derivados, os derivados do leite como queijo, requeijão e entre outros. E também de origem mineral, como a água e os sais minerais. Sais minerais está incluído, o nosso sal de cozinha, que também necessitamos de uma certa quantidade desse sal para que o nosso corpo ele se mantenha bem e saudável. Não podemos exagerar, Todos esses três tipos de alimentos, tipos de origem, desses alimentos, é necessário aquele equilíbrio. Não podemos comer demais apenas uma coisa, Existe um equilíbrio, uma quantidade correta que devemos nos alimentar para manter esse nosso corpo saudável. Por quê? O nosso corpo ele mantém essas substâncias sendo circuladas em todo o corpo, desde a cabeça até os pés, o dia todo, até quando estamos dormindo. Por mais que estejamos dormindo, descansando, os nossos órgãos continuam trabalhando, o nosso cérebro, o nosso coração continua bombeando, para que essas substâncias continuem circulando no nosso corpo por todo o dia. Então, é um sistema que não para. Por mais que as nossas alimentações sejam nos seus horários corretos. Nosso café, almoço, janta, que são as 3 alimentações que devemos ter no mínimo. E entre cada alimentação temos uns lanchinhos que seguram ali a nossa fome. Tudo tem que ser equilibrado. Bem, e a partir desses alimentos existem, os seus nutrientes. Então, tem os alimentos que tem proteína, que são alimentos importantes como matéria-prima para a construção e manutenção das células, dos tecidos e dos órgãos do nosso corpo, como carne, ovo, leite e certos tipos de grão, e aí tem mostrando todos eles, tá certo? Os carboidratos, também são conhecidos como açúcares, são alimentos energéticos que fornecem energia para o nosso corpo, que mostra aí exemplos, de carboidratos. As gorduras entram na contribuição das células e servem de energia para os organismos, Então, essas gorduras, elas servem, para manter as células, para construir a célula e servem também como forma de energia para o nosso corpo, tá bom? E tem aí os exemplos de gorduras. Também precisamos das vitaminas, que elas regulam o funcionamento do organismo e são encontradas em diversos
alimentos naturais. Então, muitas vezes quando estamos gripados, as nossas mães dizem que estamos precisando de vitamina C, que é um tipo de vitamina que é necessário para o nosso corpo, que conseguimos retirá-los, né, de alguns alimentos cítricos, como laranja, limão, entre outras frutas. Então, existem alimentos que são ricos em vitaminas que fazem com que o nosso corpo ele continue funcionando bem. E aí mostra, né, esses tipos de vitaminas, os alimentos que podemos encontrá-los, tá bom? E também tem os sais minerais, como eu dei exemplo, né, do sal, que eles são, além de regularem o funcionamento do organismo, são importantes na construção de alguns órgãos. Então, para manter esses órgãos bem, saudáveis, é necessário também esses sais minerais, como o ferro, o cálcio e fósforo, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tá certo? Então é importante também ter esses sais minerais presentes no nosso alimento. Então, esse estudo, né, sobre esses alimentos, o que é que a gente consegue retirar de cada um deles, né, tá aí presente no nosso texto, né? Agora eu dei uma explicação resumida sobre o nosso estudo para tirar algumas dúvidas. Então, termos essa alimentação equilibrada, rica de todos esses alimentos, não é necessário a gente comer tudo de uma vez só. Mas se ao longo do nosso dia a gente comer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, faz com que a nossa alimentação seja saudável, tá bom? Como eu disse, existe o equilíbrio nos alimentos. Nós precisamos de um pouco de gordura, nós precisamos um pouco de vitamina, precisamos um pouquinho de carboidrato, precisamos um pouco de proteína. Então, o importante é ter o equilíbrio quando vamos nos alimentar e não comer tudo de uma vez só ou somente coisas naturais, só frutas, só legumes e esquecer do resto. Não, é necessário ter uma boa alimentação. O porém não é comer apenas um tipo de alimento, mas ter um pouquinho de cada um na nossa alimentação, tá bom? Então, esse nosso estudo é para conhecer, né, como os alimentos contribuem para a nossa saúde. E é importante, né, ter uma boa alimentação, como eu já falei muitas vezes. Então, o nosso estudo é sobre esses alimentos, os alimentos e a saúde, como essa contribuição. E a nossa atividade será na nossa folhinha, tá certo? Para concluir esse estudo sobre os alimentos e a saúde. Então, vocês vão pesquisar, tá certo? Então vamos lá, relacione os alimentos que você costuma consumir e pesquise em revistas, livros, enciclopédias ou na internet quais vitaminas eles contêm. Anote suas descobertas abaixo. Então vocês vão pesquisar, né, esses alimentos que têm a presença, né, de vitaminas na sua alimentação, tá bom? Mas é só o que vocês comem. Ah, tia, mas eu não como beterraba. Tudo bem, coloque o que você come, bom? Que você se alimenta. Pode ser desenho também, tá? Vocês podem utilizar a criatividade de vocês, que eu sei que ela é muito grande, tá? Então vocês podem desenhar, podem pintar. Se não achar, né, uma imagem, um desenho, alguma coisa que represente aquele alimento, vocês podem desenhar. Mas caprichem. E as informações que vocês conseguirem com essa pesquisa, vocês vão anotar aqui. Não é somente o desenho, a imagem, é a pesquisa também. Vamos, amores? Então, a nossa aula de hoje foi essa, de conhecer um pouco sobre os nutrientes, né? Os tipos de alimentos que a gente tem, da onde eles vêm, né? Dos animais, dos minerais, dos vegetais, de saber um pouquinho dessa categoria, né? De cada alimento, se são proteínas, carboidratos, vitaminas, tá? Existe aí essa mudança a partir do alimento que estamos ingerindo, comendo, nos alimentando, tá bom? Então, para concluir a nossa aula, vocês vão fazer a atividade, tá? Então, cheiro para vocês, bons estudos e cuidado com as alimentações, tá bom? Beijo, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau!